Olá pessoal, agora nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão 2. Elabore um programa para solicitar o nome de uma equipe de futebol, a quantidade de derrotas, empates e vitórias obtidas por ela no campeonato. Calcular e informar a quantidade de pontos ganhos e a quantidade de pontos perdidos. Esse material aqui, ele foi feito para tentar aproveitar aquilo que vocês já puderam ler e estudar nas unidades de aula. Então isso aqui é o desafio da unidade 1, só com uma pequena alteração. Então, vocês sabem que a ideia aqui é obter o nome da equipe de futebol. Então, você vai precisar de uma variável para obter o nome da equipe. Você também tem que obter a quantidade de derrotas, vai ser uma outra variável, a quantidade de empates e vitórias. Então, você vai ter aqui 4 variáveis para receber valores de entrada. O nome da equipe, a quantidade de derrotas, a quantidade de empates e a quantidade de vitórias, ok? Bem, o programa pede para calcular e informar a quantidade de pontos ganhos e a quantidade de pontos perdidos, né? O programa deve fazer isso, né? O enunciado está pedindo para que isso seja feito por meio do programa. Então, você vai calcular a quantidade de pontos ganhos. Bem, no futebol, uma vitória vale 3 pontos e o empate vale 1 ponto. Então, para você calcular a quantidade de pontos ganhos, vai ficar mais fácil, né? Você já sabe que a quantidade de pontos envolve pegar a vitória e multiplicar por 3 e somar isso pelo empate. Já a quantidade de pontos perdidos também vai envolver um cálculo. Já parou para analisar como você vai resolver isso? Bem, é só pensar. Se a vitória vale 3 pontos e o empate vale 1 ponto, naturalmente a derrota não vai valer ponto nenhum, né? Então, pontos ganhos vai envolver vitória e vai envolver empate. Ok? Então, vamos criar um cenário aqui. Vamos pegar um time qualquer, né, que está em outro patamar, Flamengo, e vamos imaginar que o Flamengo tenha 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Então você sabe que numa situação como essa, se ele tem 3 vitórias, vou ser um pouco mais humilde aqui, vou botar 2 vitórias, tá? Então, se são 2 vitórias, os pontos ganhos seriam 7 pontos, não é isso? Cada vitória vale 3 pontos e o empate vale 1 ponto. Então, como ele venceu 2 partidas, conseguiu 6 pontos. Mais o empate, 7 pontos. E se fosse assim? 2 empates. Bom, aí seria 6, 7, 8, não é isso? 2 vitórias, 3 pontos cada uma, 6. Mais os empates, 8. Então, aí já fica mais fácil identificar, né? Pontos ganhos, 8. E pontos perdidos, como é que ficaria? Bem, então agora seria um outro tipo de cálculo. Eu sei que nesse cenário aqui, nesse exemplo, são 2 vitórias, 2 empates, 0 derrota, o time conseguiu 8 pontos. Bem, mas quantos pontos o Flamengo deixou de ganhar? Bem, se ele teve 2 empates, ele conseguiu 2 pontos aqui, mas ele deixou de ganhar 4 pontos. Concorda comigo? Porque se ele tivesse vencido todos os jogos, ele teria 100% de aproveitamento. Então, seriam 4 vitórias. E aí, ele teria 12 pontos. Não é isso? Agora, se ele teve
dois empates, ele deixou de ganhar 2 pontos em cada uma dessas partidas em que ele empatou. Tá fácil de entender ou tá confuso? Deixa eu então escrever aqui. Se foram 2 empates, ele deixou de ganhar 4 pontos. Então, 4 pontos perdidos. Porque cada derrota seriam 3 pontos que não foram ganhos. E cada empate, 2 pontos que não foram ganhos. Entenderam? Bom, talvez mostrar o código fique melhor, né? Deixa eu quebrar o galho de vocês. Deixa eu vir aqui no navegador, no Sandbox. Então, ó, as variáveis: derrota, empate e vitória. Pedir para digitar a derrota, empate e a vitória. Aqui, o cálculo dos pontos ganhos. Vitória multiplicado por 3 mais empate. Aqui eu tenho o total de jogos. Esse é o programa da versão do desafio. Na verdade, aqui agora, vocês podem aproveitar esse código e fazer o cálculo dos pontos perdidos. Lembrando que cada derrota, 3 pontos perdidos. E cada empate, 2 pontos perdidos. Tentem pensar um pouco aí nessa questão. Se tiverem algum problema, coloquem lá no fórum e a gente discute um pouquinho, inclusive com os colegas, tá bom?